por uma outra metodologia que eu já tenho utilizado há bastante tempo, que é o OBS Studio, para depois disponibilizar isso para vocês. E meu nome é Antônio, eu sou farmacêutico, formado na UFJF, fiz pós-graduação em Viçosa, atuei na área de bioquímica, mas também minha área de concentração é a área de produtos naturais, e entre eles os fitoterápicos, né? E eu fico muito feliz de poder passar esse conteúdo para vocês aqui. Preparei uma aula muito interessante. Não sei se para vocês será tão interessante quanto para mim, que sou da área de fitoterapia, mas eu trouxe informações para vocês que não estão na alçada do farmacêutico. São informações que têm a ver com a área, o setor de fitoterápicos propriamente dito, coisas que não dependem de nós, dependem dos nossos governantes, depende das políticas do país em relação a isso, só que isso acaba nos afetando. E nós temos que ter esse tipo de conhecimento para poder atuar como farmacêuticos também, saber para onde que esse setor vai, se é interessante investir nele. E como é de praxe, na fitoterapia a gente começa falando de legislação. E eu ainda fui lá atrás, um pouco mais atrás, para mostrar para vocês o que originou, o que deu origem à legislação atual que nós temos regulando o setor de fitoterápicos. E por que nós somos tão atrasados nesse domínio. Vocês provavelmente conhecem algum fitoterápico registrado no mercado, né? Já devem ter utilizado, por exemplo, o Acheflan, que é um medicamento fitoterápico do laboratório Aché. Foi o primeiro fitoterápico desenvolvido no Brasil. Ele foi desenvolvido a partir do óleo essencial da Cordia verbenaceae, que é a erva baleeira. O Brasil, com uma mega biodiversidade, a maior diversidade biológica do planeta, só tem alguns fitoterápicos registrados. Então, essa é a prova do nosso fracasso. E aí hoje nós veremos por que nós fracassamos dessa forma. Respondam para mim, vocês estão conseguindo ver a tela com a aula? Sim. Muito obrigado. Vamos lá então, né? Eu já fiz uma breve apresentação para vocês. Hoje nós falaremos aí sobre os marcos regulatórios da biodiversidade, né? O que fez com que o nosso setor de fitoterápicos chegasse onde chegou hoje, ou tentasse, né, chegar onde chegou, mas não conseguimos ainda realmente, de fato, desenvolver fitoterápicos de acordo com a nossa biodiversidade. E vou falar um pouco do panorama geral da área. Essa foto que vocês veem aí à esquerda é aquele conceito de fitoterápico que geralmente existe para as pessoas, né? Vocês veem aí esses recipientes com as folhas secas, né, que são vendidas a granel. Lá atrás, diversos frascos também contendo princípios, drogas vegetais, né? E à direita vocês veem aí blisters com cápsulas, muito provavelmente contendo extratos vegetais, e todo um controle de qualidade para determinar a concentração dos princípios ativos nessas cápsulas. Esses princípios ativos vegetais é que são os responsáveis pela ação terapêutica. Então eu queria desmitificar isso aí para vocês. Por mais que a gente encontre plantas medicinais sendo vendidas dessa forma aí à esquerda, fitoterápico, na verdade, é isso aí que a gente tem à direita. Eles são produzidos da mesma forma que os alopáticos, que os medicamentos sintéticos que a gente encontra normalmente nas drogarias. A diferença é a matriz. O produto que é sintético
é muito mais facilmente purificado, separado do meio reacional e seco e transformado em comprimido, né? Já os fitoterápicos, eles dependem de diversas situações. Você tem uma plantação, por exemplo, de um fitoterápico no sul, que não vai apresentar os mesmos teores de princípios ativos de uma plantação desses fitoterápicos no norte, né? Então, nós veremos mais para frente como que essas condições interferem no metabolismo das plantas e, consequentemente, na produção dos princípios ativos que são os responsáveis pela ação terapêutica. E todo fitoterápico passa pelos estudos de fase 1, fase 2, fase 3, estudos clínicos que comprovam a sua atividade. Então, a gente precisa abandonar essa ideia de ervanário, de que vai fazer o chá e dar certo, porque mesmo aquele chá, não estou dizendo que não funciona, funciona, só que não tem como garantir. Eu preciso fazer um controle de qualidade e medir de alguma forma, seja com um teste cromatográfico, não sei se vocês já exploraram essa parte química das disciplinas da farmácia, aí, a cromatografia, a quantificação. É necessário explorar quantitativamente o nível de princípio ativo, o teor de princípio ativo ali, ou realizar um teste biológico, que também está relacionado com a quantidade de um princípio ativo ali naquele vegetal. A partir daí faz-se o extrato e encapsula-se o extrato contendo aquele princípio ativo. Curiosidades, né? Antigamente, os fitoterápicos que eram vendidos em farmácias de manipulação eram folhas secas moídas dentro das cápsulas. Aí eu pergunto para vocês, meus amigos, nós digerimos a celulose? Sim ou não? Um de cada vez, por favor. Não, né? Então não tem como retirar de dentro da folha, lá no intestino, o princípio ativo. É necessário que esses princípios ativos sejam extraídos do vegetal, com solventes orgânicos que têm afinidade por eles. O solvente é então evaporado, e aí então seca-se, né, o material vegetal e aplica-se nas cápsulas, tá? Então, durante muito tempo, ainda teve esse fato aí para prejudicar o setor de fitoterápicos, né? Deixa eu só sair aqui um pouquinho, porque eu acho que tem gente querendo entrar ainda. Beleza. Voltando. Aqui, vocês estão no quarto período. Eu já queria colocar algumas informações para vocês que eu gostaria de ter aprendido já no primeiro dia de aula. Então, aproveito para colocar aí o bulário da Anvisa. Nesse endereço, vocês encontrarão um site da própria Anvisa contendo todas as bulas. Com um diferencial. Existe a bula do paciente e a bula do profissional. É a sua bula, a bula do farmacêutico. Para que você comece a se acostumar com isso e encontre informação de qualidade, tá? O mecanismo de ação dos fármacos e por aí vai, nessas bulas do profissional. Então, a partir de hoje, não procure mais no Google o efeito de algum medicamento, sobretudo os fitoterápicos que nós tratarmos aqui na disciplina. Procure essas bulas no site, no bulário da Anvisa. Lá é um local confiável e é algo que você usará no dia a dia quando for trabalhar como farmacêutico em qualquer área que necessite desse conhecimento, tá? O Sci-Hub é o limite da contravenção, porque é um site utilizado para baixar artigos que não estão disponíveis, né? É um negócio que eu nem deveria falar, mas variavelmente você vai se encontrar com esse conhecimento e é uma mão na roda. A ciência brasileira não anda sem esse tipo de malandragem. E o Google Acadêmico, que é onde também você pode pesquisar os artigos que serão tratados aí na disciplina, beleza? Marcos regulatórios da biodiversidade. Vocês nasceram na década de 90, por aí, né? Eu já sou um pouco mais velho, nasci na década de 80.
finalzinho da década de 80, e era criança quando houve a Eco 92 no Rio de Janeiro. Foi lá que tudo começou, meus amigos. Lá é que foram traçadas as diretrizes que hoje nos freiam enquanto farmacêuticos do setor de fitoterápicos, né? A Eco 92 aconteceu no Rio, foi uma convenção sobre diversidade biológica. E, depois disso, esse material foi aproveitado também numa medida provisória lá em 2001, depois um projeto de lei em 2014, e hoje nós temos a Lei 13.123, de 20 de maio de 2015. Muita coisa mudou em todos esses anos, né? Você vê de 1992 para 2015, passou bastante tempo. E eu queria mostrar isso para vocês, para que vocês tenham uma noção do porquê nós estamos assim. Aí, na apresentação que você receber posteriormente, pelo link, você vai conseguir ver esse vídeo. Eu não tenho pretensões de mostrar ele para vocês agora, porque é um vídeo bem grande, mas é o vídeo da tal da Eco 92, a cúpula da Terra. Depois vocês podem apreciar aí como é que aconteceu isso, lá em 1992, e fazer algumas até referências com o que aconteceu agora, né? Eu coloquei nos próximos slides aí coisas bem interessantes que você vai notar a partir do momento que conhecer aí a cúpula da Terra. E aí fica como curiosidade para vocês, depois da aula, né, verificarem quem foi o responsável pela nossa incapacidade de produzir fitoterápicos genuinamente brasileiros. Não vamos ver isso agora não, vamos pular. O ambiente da Rio 92, que foi a Eco 92 ou a cúpula da Terra, era um ambiente extremamente beligerante. Meio que os países subdesenvolvidos ficaram preocupadíssimos com a questão da biopirataria, de que roubassem o nosso conhecimento sobre as plantas medicinais, transformassem em medicamentos e depois vendessem para nós os medicamentos. É meio que um complexo aí de inferioridade e uma atitude protecionista, né, de proteção do país. Também existia, nesse momento, uma ideia de que os países ricos eram os grandes culpados pelos prejuízos da natureza. E diversas críticas a um dos países que liderava as pesquisas com plantas medicinais, né, os Estados Unidos, pois os seus líderes presentes lá na Rio 92 não assinaram a Convenção sobre Biodiversidade, que era o documento que estava sendo produzido durante a cúpula da Terra. E também não se comprometeram a reduzir as emissões de CO2. Nada mudou, né, meus amigos? Vocês vejam que desde 92 tem esse papo e recentemente essa discussão veio à tona novamente, né? E uma coisa também que é muito parecida, depois vocês podem ver esses vídeos aí, é que toda vez que tem uma reunião dessa, põe uma menina para falar. Então, vocês conhecem essa aí da direita, né? É Greta Thunberg. Saiu um monte de meme com ela e tudo mais, até. E lá na Eco 92 também teve uma menina muito parecida, né? Bem, a idade a mesma e tal, falando as mesmas coisas. Nada mudou, né? Tá tudo igual como era antes no quartel de Abrantes, as mesmas exigências, né? Os mesmos planos para o futuro. Então, tudo aquilo que se pensava a respeito de proteção contra a biopirataria não adiantou nada, porque a biopirataria aconteceu do mesmo jeito. Aquela proteção do conhecimento tradicional associado só fez com que ninguém pesquisasse nada a respeito de fitoterápicos. E nós ficamos aí estagnados, completamente estagnados, tá? Depois vejam então em casa esses vídeos aí com as nossas representantes aí das cúpulas da Terra. Vamos voltar então para a Eco 92? Como é que era o ambiente que estava lá? As críticas dos norte-americanos se concentravam no fato de que a convenção limitava os direitos de propriedade intelectual e patentes. Naquele primeiro vídeo que eu mostrei para vocês, isso vai estar disponível a partir do
11º minuto. E de fato, depois eu vou mostrar os trechos para vocês da Convenção sobre Biodiversidade. Pensem comigo. Se você é um país altamente desenvolvido e vem aqui para o Brasil pesquisar uma espécie vegetal, se você utilizasse alguma tecnologia produzida por patente, protegida por patente no seu país, você deveria disponibilizar essa tecnologia para o Brasil. Quem, em sã consciência, faria tal coisa? Quem iria, por exemplo, dentro do setor de fitoterápicos, nós usamos diversos equipamentos que são de altíssima precisão, eficiência e qualidade de detecção de princípios ativos. Entre eles, nós podemos falar disso mais para frente, né, detalhadamente, mas só vou citar a espectrometria de massas, a ressonância magnética nuclear, espectros de infravermelho também, para ter ideia da estrutura química dos princípios ativos vegetais. E todas essas tecnologias ainda eram protegidas por patentes naquela época. Se você quebra uma patente dessa, não valeu a pena pesquisar fitoterápicos, porque vocês vão ver mais para frente que de 10 mil a 25 mil moléculas pesquisadas, só uma se torna fármaco. Então essa, além de tudo, é uma área bem ingrata. Então qualquer dificuldade, qualquer burocracia que é colocada como empecilho para a pesquisa, prejudica sobremaneira todo o que vem a ser desenvolvido na área. Então existia também essa ideia de que as nações industrializadas derrubaram suas florestas e por isso elas demandam a preservação das mesmas em países subdesenvolvidos. Então eles queriam preservar a gente, que é um país subdesenvolvido, né? Ainda somos, porque eles já cortaram tudo lá, o que também não é verdade, mas essa ideia existia na época. E aí esses países ricos, né, queriam utilizar os seus recursos, aí nós não poderíamos utilizar os nossos recursos naturais para o nosso desenvolvimento, nós teríamos que nos manter estagnados. Olha a ideia que existia na época. 20% da população consumia 80% dos recursos do planeta. Isso não pode ser verdade, porque senão o planeta já teria acabado, né? Os recursos mundiais são responsáveis por 75% das emissões de carbono. Isso é falado lá no vídeo, no minuto 16, por um palestrante da Rio 92. Essa questão do carbono também já foi completamente derrubada atualmente, né? Porque percebam que o CO2 ele é utilizado na fixação das plantas, né? Na fotossíntese, CO2 mais água se torna glicose. Em ambientes enriquecidos por CO2, existem pesquisadores que têm plantado cana, por exemplo, nesses ambientes, percebe-se que a produção de cana aumenta, então o CO2 é o gás da vida, não o gás estufa, e já se verificou também que toda aqueles argumentos tecidos a respeito do aquecimento global também já caíram por terra. Então, a Rio 92 teve essa característica, né, de utilizar diversos argumentos aí totalmente alheios ao setor de bioprospecção, ao setor de fitoterápicos, para estagnar o setor de fitoterápicos. E só existiam perspectivas alarmantes. O mundo ia acabar. O petróleo ia acabar e o CO2 ia... Sabe aquele negócio o gás de estufa, o aumento do nível do mar e as ilhas serem engolidas pelo mar? Tinha isso aí na época também. Isso já em 92 já existia e as ilhas estão lá até hoje, né? Ainda não afundaram. Então, na época, esse alarmismo existia. Aí o trecho, né, da Convenção sobre Diversidade Biológica, o artigo 16, olha a cara dela aí à direita, na parte que trata de acesso à tecnologia e transferência de tecnologia. Ó. Então, nós seríamos uma parte contratante juntamente com outro país, uma empresa de algum outro país que viesse pesquisar nossas espécies vegetais aqui
em 92, 93, na década de 90. Cada parte contratante deveria adotar medidas legislativas, administrativas ou políticas, conforme o caso, para que as partes contratantes, em particular as que são países em desenvolvimento que provêm recursos genéticos, tenham garantido o acesso à tecnologia que utiliza esses recursos e sua transferência de comum acordo, incluindo tecnologia protegida por patentes e outros direitos de propriedade intelectual. É isso. Foi isso aí que impediu que o nosso setor se desenvolvesse, justamente quando havia um grande interesse nessa área, que é a fitoterapia. Nós ficamos para trás e vimos o bonde passar sem poder pegar o nosso lugar lá na janelinha. Um outro documento que foi gerado na Rio 92 foi a tal da Agenda 21. Esse nome pode ser até familiar para alguns de vocês que também são aí do final da década de 80, né? Que a gente aprendia sobre a Agenda 21 no colégio. E agora, quem é que está na moda? A Agenda 2030, né? Sempre tem uma agenda dessa que vai resolver os problemas do planeta. O deputado na época, Sarney Filho, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, fez com que esta preparasse uma edição nacional da Agenda 21. Na apresentação da agenda, Sarney Filho escreve: não foi outro propósito, isto é, o de assegurar a realização dos compromissos assumidos durante a ECO 92, que levou à participação, vamos criar a Agenda 21. É preocupante perceber que após a ebulição provocada pela ECO 92 em torno da temática ambiental, vimos experimentado um perigoso processo de acomodação, a ponto do presidente Fernando Henrique Cardoso, em recente viagem ao exterior, sentir-se motivado a propor à comunidade internacional a reedição da conferência. Então, passou a ECO 92, ele sentiu que o pessoal estava meio acomodado, foi lá e quis reescrever essa Agenda 21 aí. E aí, ele continua, né? É importante notar que a implementação da Agenda 21 não depende exclusivamente dos governos. As mudanças que serão necessárias em termos de valores, de modelos produtivos e padrões de consumo configuram uma verdadeira revolução cultural. Então, esse pessoal era tão megalomaníaco que eles queriam mudar até a cultura do povo, né? É preciso conquistar os corações e as mentes das pessoas para a causa ambiental. Eu não conheço alguém que não tenha o coração e a mente voltado para a destruição, voltado para a preservação, que não tenha voltado para a preservação e que realmente se sinta feliz em destruir o meio ambiente. Mas esse é o tipo de sentimento provocado pela ECO 92 na época. Esse era o tipo de sentimento que os nossos políticos tinham a respeito da nossa biodiversidade. Então eles não enxergavam as nossas plantas medicinais como uma fonte de pesquisa, de desenvolvimento, de resolver problemas de saúde, de gerar valor econômico. Eles amavam aquilo, os corações e as mentes deles pulsavam junto das nossas plantas, né? E aí termina lá: esta razão, portanto, que motivou a Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, provocada pelo combativo deputado Fernando Gabeira, a promover a edição. Então, eram os nossos ambientalistas que estavam no poder, protegendo, só que protegendo tanto ao ponto de ninguém pesquisar. E agora nós temos aí a agenda, depois da Agenda 21, né, essa Agenda 2030, que é a mesma coisa da Agenda 21, porque ninguém resolve esses problemas mesmo. Isso aí sempre vai existir no planeta Terra, né? E continua com os mesmos desafios, só que mesmo assim atravancando as nossas pesquisas, né? O fato é, depois de toda essa explicação aí, os nossos políticos da época, eles não conseguiam separar o tema biodiversidade, o tema que é específico de nós farmacêuticos, né, que queremos trabalhar nessa área da fitoterapia, de outros temas políticos, como fome, pobreza, poluição, desmatamento. Então, por não conseguir separar as duas coisas, por não conhecer de fato a fitoterapia e o que ela representa, o que ela pode ser, eles colocavam isso aí tudo no mesmo balaio.
Então, o tratamento que era dado à exploração dos recursos naturais foi o mesmo destinado às questões que afligem a soberania nacional. Então, vamos dizer assim, regular a pesquisa com plantas é a mesma coisa que regular o trabalho escravo para eles, entendeu? É como se as plantas fossem escravos do grande capital internacional. Algo totalmente fantasioso. Então, eles excluíram totalmente o setor de fitoterápico, os setores fitoterápicos, diante das suas questões mercadológicas, científicas, econômicas, sanitárias e comerciais. Então, eles não pensaram nesse lado. E muito mais no zelo diante da propriedade intelectual e das patentes. Porque, poxa, já pensou se você tivesse patenteado alguma tecnologia e aí você dá isso de mão beijada para os outros poderem explorar? Poxa. Hoje em dia é mais fácil fazer essa análise que nós estamos fazendo, né? É mais fácil você se convencer que aquele pessoal lá estava errado. Até porque, cadê os nossos fitoterápicos? A maior mega biodiversidade do planeta e alguns poucos aí legítimos. Então, depois da Rio 92, aproveitaram algumas coisas, fizeram algumas mudanças e fizeram aí uma medida provisória. Em 2001, você vê, 8, 9 anos depois, né? E como é que demora aí o Brasil para andar. O presidente da República na época promulgou, né, a medida provisória 2186-16 e nela tudo era regulamentado. O acesso ao patrimônio genético, que é ir lá buscar a planta no mato. Isso é regulamentado também. A proteção, então, estabelecia quais áreas seriam protegidas no país. O acesso ao conhecimento tradicional associado. Isso aí significa ir conversar com aquela pessoa que usa a planta. Isso é acessar o conhecimento tradicional associado. A repartição de benefícios. Percebam que na legislação brasileira, antes mesmo de ter um bom resultado com aquela espécie vegetal, você já tinha que estabelecer como repartiria os benefícios oriundos daquela espécie vegetal. Quem é que vai pesquisar já tendo que repartir benefícios, meus amigos? É muito difícil desenvolver um fármaco a partir de uma planta. Só que isso existia na legislação. O acesso à tecnologia e a transferência de tecnologia para sua conservação e utilização. Então estava tudo regulamentado. E isso é interessante, né, porque no Brasil, primeiro cria-se uma lei para que depois surja milagrosamente uma iniciativa querendo pesquisar as plantas. Normalmente, o inverso disso acontece. Primeiro é necessário que haja um interesse sobre aquilo, e as pessoas vão atrás, né, de desenvolver o setor, vão desenvolver o mercado. Depois é que você precisa regulamentar, depois que a coisa já se estabeleceu. E essa abordagem de primeiro regulamentar tudo, para depois esperar que surja, comprova a ineficiência, porque nós não temos fitoterápicos genuinamente nacionais presentes no mercado, de acordo com a nossa biodiversidade, que é muito diversa e muito imensa. Era para que nós tivéssemos muitos mais. Estamos completamente limitados. Veja aí no gráfico que eu coloquei para vocês. Então, a pesquisa básica, aí perto do ponto zero, né, das abscissas, o número de estruturas químicas, de 10 mil a 25 mil. Essas estruturas químicas passam por um filtro de estabilidade, de síntese, se elas podem ser sintetizadas ou não, e vão para os testes pré-clínicos em animais, 10 a 20. Então corta uma galera só nessa fase. Depois vem os testes clínicos de fase 1, fase 2, fase 3. Fase 3 ocorre em humanos. Então de 10 a 25 mil moléculas, 2 vão para os testes clínicos. E uma vai para o teste, que é aqui a molécula estabelecida depois que ela já está sendo comercializada.
e ainda há a chance de, depois que essa molécula esteja sendo comercializada, que ela apresente problemas e não possa ser comercializada mais. Então, como é que você vai chegar lá, pegar uma planta, lá embaixo, na pesquisa básica, e já calcular como é que você vai repartir os benefícios da exploração daquela espécie vegetal? Não dá, né? Só que a MP trouxe uma novidade. Vejam aí do lado direito. A proteção ora instituída não afetará, prejudicará ou limitará direitos relativos à propriedade intelectual. Então, pelo menos esse avanço houve na MP, essa medida provisória que depois virou lei. Porque se você não protege as patentes, como é que você espera que os pesquisadores se lancem na busca de novos medicamentos? Eu, como trabalhei nessa área na universidade, eu poderia ter desenvolvido alguma... Assim, acompanhei casos de pessoas que estavam trabalhando nisso, desenvolvendo tecnologias para o setor de fitoterápicos. Poxa, eles só estavam fazendo isso justamente porque eles iam depositar isso, patentear, e aí poder explorar isso, porque senão não vale a pena, né? E a nossa legislação lá de 92 tinha esses absurdos. Essa MP também criou um órgão que regulamenta o setor de pesquisa em fitoterápicos, que é o CEGEM, Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, coordena, estabelece as normas técnicas e por aí vai. Você, ao pesquisar uma planta, quando você estiver na sua farmácia de manipulação, ou se você estiver trabalhando na Natura, na Axê, que são laboratórios que comumente usam essas espécies vegetais, você, ao desenvolver um produto novo, você vai precisar entrar em contato com o CEGEM. Então vamos dizer que você queira lançar um hidratante para os pés de cupuaçu. Precise ir lá no CEGEM para regulamentar o seu acesso ao patrimônio genético, que é o cupuaçu. Se algum brasileiro utilizou já um creme de cupuaçu para passar nos pés, isso agora se enquadra em acesso ao patrimônio genético com conhecimento tradicional associado, mesmo que seja um único brasileiro no mundo inteiro que diga que já usou um creme de cupuaçu, você vai para essa parte da legislação. Só que atualmente ficou mais fácil. Vou mostrar para vocês o desdobramento da MP, mas por enquanto vamos aí para o CEGEM. Ele se tornou então o órgão responsável pela análise de todas as atividades relacionadas ao patrimônio genético, pesquisa, desenvolvimento tecnológico e conhecimento tradicional. Esse aí é o CEGEM em números, meus amigos. Então, em 2013, ele tinha concedido 79 autorizações, 21 credenciamentos, isso aí não conta, você só credencia a sua instituição lá, 42 autorizações de acesso ao patrimônio genético, então 42 pesquisas estavam acontecendo, uma autorização para acesso a conhecimento tradicional associado para fim de bioprospecção e desenvolvimento tecnológico. O que significa isso? Acesso ao conhecimento tradicional associado era alguma planta que estava sendo usada por uma comunidade indígena, alguma coisa assim, que estava com grande chance de se tornar um produto, né? Por isso que ele entrou nesse quadrante aí, de acesso ao conhecimento tradicional associado para fins de bioprospecção e desenvolvimento tecnológico. Não quer dizer que se tornou um produto, só foi concedida a autorização, tá? 3 autorizações de acesso ao patrimônio genético, que é pegar a planta para pesquisar, e ao conhecimento tradicional associado, para fins de bioprospecção ou pesquisa científica. Isso é o pessoal das universidades, né? Sendo autorizado a trabalhar com as plantas. Aí vamos lá para o outro lado. Uma autorização especial para constituir e integrar a coleção ex situ em atividades com potencial de uso econômico. Isso aí é autorização para ela entrar dentro de uma estratoteca, né? Aquele extrato estar dentro de um laboratório para ser utilizado na pesquisa, por exemplo. 98 contratos de utilização do patrimônio genético e repartição de benefícios, de 2004 a 2013. Pensa bem, nesse tempo todo, em toda a nossa biodiversidade, 98 contratos. 12 inclusões de projeto em portfólio de autorização especial de acesso para fins de bioprospecção, enfim. E 283 trâmites. Será que mudou alguma coisa
2013 para 2014, não mudou muita coisa. 3 autorizações para acesso ao conhecimento tradicional associado só, 4 para acesso ao patrimônio genético, 50 autorizações para acesso ao patrimônio genético, 52 autorizações para acesso com potencial de uso econômico, bioprospecção e desenvolvimento tecnológico. 52, meus amigos. Nossa, acho que só aqui em Resende deve ter 52 plantas medicinais que o pessoal usa. Você imagina na Amazônia. 5 autorizações para acesso com fins de pesquisa científica. E atualmente, bem mais perto de nós, o CEGEN já se tornou CISGEN, depois que a lei foi promulgada, né, mudou de nome. E aí até 2018, 16 produtos foram notificados. Esse é o número que importa para nós, que é o que está se tornando, de fato, produto. E aí essas empresas é que norteiam esse tipo de mercado, né? Natura, Axê, a indústria cosmética principalmente, não medicamentos, infelizmente. Então vejam que toda essa caminhada começa lá atrás, 5, 6 anos, para ter 16 produtos fitoterápicos. Essa MP então depois se tornou um projeto de lei e foi promulgada aí em 20 de maio de 2015, a Lei 13.123. Essa lei corrige todos os excessos que vieram lá da ECO 92. Então, ela reduziu a burocracia associada à pesquisa e desenvolvimento de novos fármacos. Passam a existir espécies vegetais cujo conhecimento tradicional é identificável, ou seja, se tem alguém que utiliza aquela planta, beleza, mesmo que seja tranquilo. Isso vira um acesso ao patrimônio genético com conhecimento tradicional associado. Então, já você tem que enquadrar isso em outra área de pesquisa. Só que também passa a existir, ainda bem, um tipo de espécie vegetal brasileira que não possui uso identificável por nenhum grupo conhecido. Essa é mais fácil de pesquisar, e tem que ser mesmo, né? Então, pelo menos a lei faz então essa distinção, facilita a pesquisa. As populações indígenas, as comunidades tradicionais e aos agricultores tradicionais que criam, desenvolvem, detêm ou conservam conhecimento tradicional associado são garantidos os direitos de, olha que maravilha, usar ou vender livremente produtos que contenham patrimônio genético ou conhecimento tradicional associado. Então essa lei 13.123, de 20 de maio de 2015, que é a mais atual que nós temos, passou a permitir que você pudesse fazer uso das suas espécies vegetais para vender. Só que isso é algo que já estava existindo há muito tempo. A lei só foi lá e regulamentou. Quando é assim, é mais fácil. Agora, se tivessem regulamentado isso para depois acontecer, não ia dar certo. Foi o que tentaram fazer lá na Convenção sobre Biodiversidade. Então, a coisa ficou mais fácil, né? E como é que ficou a repartição de benefícios? Aqui eu estou fazendo o resumão do resumão para vocês, né, que é o que realmente interessa dessas leis todas. Tem que repartir benefícios exclusivamente o fabricante do produto acabado ou o produtor do material reprodutivo, independentemente de quem tenha realizado o acesso anteriormente. Então, é quem está manipulando o produto ou quem está plantando as plantas para fazer o produto, tá? As operações de licenciamento, transferência ou permissão de utilização de qualquer forma de direito de propriedade intelectual sobre o produto acabado, processo ao material reprodutivo, oriundo do acesso ao patrimônio genético. O terceiro são características de exploração econômica isenta de obrigação de repartição de benefícios. Então, nessa lei, inclusive, se você patenteasse uma tecnologia associada àquela espécie, por exemplo, tem o creme de arnica, né, que é usado para dores musculares e tudo mais. Extrato de arnica, hidrata, refresca, creme de massagem. Só que se você faz uma microemulsão com arnica e patenteia essa microemulsão, e além de servir como massageador, ela também serve como cicatrizante. Entendeu? Na legislação anterior, qualquer desdobramento, qualquer lucro que fosse obtido utilizando essa ideia, essa propriedade intelectual, deveria ser também repartido.
com a comunidade tradicional que usa a arnica para fazer chá. Entenderam? Então, a legislação atual veio para desburocratizar o setor e fazer com que nós possamos pesquisar mais. E outra coisa, ficam isentos da obrigação de repartição de benefícios as microempresas, as empresas de pequeno porte, os microempreendedores individuais, conforme disposto nessa lei aí 123. Essa lei caracteriza quem é microempreendedor, quem é empresa de pequeno porte e quem é microempresa, tá? Agricultores também tradicionais, como eu já tinha comentado antes, suas cooperativas, com receita bruta anual igual ou inferior ao limite máximo estabelecido, tal. Então, se você quiser, depois de formado, abrir a sua empresa, e ela tiver aí um faturamento anual inferior a R$360 mil, né, você pode explorar as nossas espécies vegetais sem a obrigação de repartir os benefícios. Porque aí eu coloquei a lei que define, então, quem que é microempresa e empresa de pequeno porte. No caso de microempresa, a empresa, em cada ano calendário, tem que ter uma receita bruta igual ou inferior a R$360 mil. Em empresa de pequeno porte, superior a 360 mil e igual ou inferior a 3.600.000 reais, tá? Então, isso, vamos dizer assim, desburocratiza o setor. Qualquer um de vocês que tenha esse montante para investir na área pode fazer isso agora, de forma menos complexa, né? E desenvolver a área aí, para que nós possamos futuramente ter vários medicamentos fitoterápicos genuinamente brasileiros. Ok? Foi isso aí por hoje, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Foi um resumo, né, a respeito da legislação brasileira, os desdobramentos dela. Eu não quis me prolongar demais, né? Eu acho que deu para esclarecer bastante aí para vocês por que nós chegamos na situação atual. Podem tirar as dúvidas aí, fiquem à vontade, estou à disposição de vocês, tá? Um de cada vez, senão não vou conseguir ouvir ninguém. Oi, oi, pode falar. Boa noite. Interesse tem, sempre existiu, mas, vamos dizer assim, chega a um ponto em que você está lá disposto a pesquisar e aí você recolhe, né, faz as entrevistas, acha ou artigos, né, sobre a espécie vegetal, você encontra essa planta em grande quantidade numa fazenda, perto de onde você estuda para poder trabalhar com a planta, faz a revisão da literatura, nossa, ela era utilizada por uma comunidade indígena lá do Espírito Santo. Você abandona aquela planta, não pesquisa mais. Porque a burocracia para você conseguir legalizar isso era eterna. Muitas vezes você começava sua pós-graduação, seu mestrado, seu doutorado, sem estar legal, né? Levava a planta para o laboratório, fazia os procedimentos com ela, testava biologicamente para aquilo que era descrito que ela atuava, defendia e mesmo assim ainda não conseguia liberação para fazer a pesquisa
junto ao CEGEM, junto aos órgãos fiscalizadores. Então essa burocracia que impedia tudo. E, sobretudo, a questão do patrimônio intelectual, né? Então você vai lá e patenteia aquele princípio ativo proveniente da planta. E não tinha como patentear. Tudo já pertencia ao Estado, tudo dentro do Estado, então não era seu para você poder vender. Foi isso aí que fez a gente ficar desse jeito, nesse setor.